A todos que nos acompanham, nós vamos à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com Juliana Betempes, ela que é arquiteta da Escaiola Arquitetura Rara, e nós vamos falar a respeito do casarão Amália Nol, as obras que vêm acontecendo na cidade de Feliz. A gente vai explicar um pouquinho daquilo que já aconteceu e daquilo que ainda está por acontecer nesse prédio histórico da cidade de Feliz. Juliana, primeiramente é um prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevistas sobre esse projeto que a sementinha foi plantada há bastante tempo atrás, né? Já fazem 9 anos. Tudo bem? Tudo bem, Arthur? Olá, ouvintes da Vale Feliz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, é um prazer a Escaiola estar aqui representando, então, a equipe, né, que coordenou e que atuou e que fez com que fosse possível acontecer o restauro desse casarão, que é um ícone da cidade de Feliz, patrimônio histórico tombado pelo município e que representa muito da sociedade como um todo, da imigração, né? Ele tem muita história para contar, e para nós foi uma satisfação poder coordenar esse projeto e estar entregando para a comunidade, né? Agora, dentro do mês de julho, entregamos para a comunidade a fase 1 e temos a fase 2, que a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso agora na sequência. Exatamente, né? Então vamos lá, vamos começar traçando essa linha do tempo, né? Desde 2014, né? Como é que foi como é que se deu todo esse trâmite para chegar até onde nós já chegamos, né? Com as obras, né? Do Casarão Amália Nol. Exato, exato. A gente costuma dizer e especialmente para esse projeto, né, trabalhar com patrimônio histórico é um tanto de paixão e outro tanto de determinação e persistência, porque o trajeto ele é um tanto extenso, eu diria, né? Ele não é impossível, e eu acho que isso faz com que a gente tenha acreditado o tempo todo que nós iríamos conseguir efetivamente trabalhar nesse restauro, né? Desde 2014, porque lá naquele momento a administração municipal tinha promovido o tombamento do prédio e a ficha de inventário, na verdade, que foi o que certificou esse tombamento, né? Ali foram levantados os dados básicos em relação ao casarão, e naquele momento era necessário um projeto de restauro, e nós da Escaiola, ainda sem muita certeza do futuro, nós iniciamos, porque sabíamos que sem um projeto de restauro, efetivamente, nós não teríamos como conseguir nenhum recurso para que isso fosse possível, né? Então, naquele momento, iniciamos os projetos, ele foi aprovado em 2018 na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, então esse caminho foi construído, né, ao longo desse processo, com troca de administração municipal, tivemos, né, diversos agentes participando de tudo isso, mas foi possível aprovar na Lei de Incentivo à Cultura em 2018, quando nós tivemos, então, a autorização do Estado para captar os recursos através da isenção, incentivo fiscal, né, do ICMS. Então, junto a isso, tivemos diversos parceiros, né, empresas parceiras, que depois a gente até poderia citar, Claro. que tiveram efetivamente, assim, que puderam contribuir para que esse restauro fosse possível, né? Então, em 2019, então, a gente começa, de 2019, 2020, a captação, e aí fomos atropelados por uma questão da pandemia, né? Nós todos, em todos os sentidos, a vida acabou dando uma segurada e não foi diferente em relação a esse projeto. Nós pudemos, de fato, começar as obras em 2022, com diversas surpresas no caminho, surpresas, digamos que previstas, mas, ao mesmo tempo, só com a mão na massa, efetivamente, que a gente conseguiu ter a dimensão, né? Isso se deu muito, muito, assim, em relação à questão da vegetação que tinha tomado conta do casarão, né? E muitas vezes as raízes das árvores que entravam numa parede frontal, por exemplo, e a mesma raiz a gente via o seu segmento lá na parede de fundos. Então, isso, de certa forma, ainda que não se acredite, dava certa estabilidade para as ruínas do casarão, né? Então, no momento, e claro que elas são, né, é um elemento vivo e que nós não poderíamos deixar dentro das paredes isso, senão nós não teríamos nunca a certeza da estabilidade das ruínas. Então, o trabalho em si, ele constituiu na estabilização das ruínas, né, porque nós tínhamos um exemplar bastante, digamos, comprometido, né, nós tínhamos questão de segurança, inclusive, né, para visitação, nós não podíamos deixar com que ninguém fosse visitar por conta disso, né, até que a gente pôde efetivamente fazer
toda uma estrutura, né, a parte que deu essa estabilidade para as paredes históricas. E elas foram, então, preservadas na sua totalidade. Nós, em partes, reconstituímos os rebocos a partir do traço original, lá atrás, que não se usava cimento, né? É um traço à base de cal, e podemos fazer, através de análises de laboratório, nós podemos reproduzir esse traço. Então, os rebocos que aconteceram foram a partir do traço original. E muito a gente optou, em muitas partes, vocês, quando puderem visitar, né, o casarão, vão ver que estão lá as paredes, especialmente do que era o porão, nós resolvemos, então, deixar as pedras aparentes, né, porque é de uma riqueza e de uma irregularidade tão grande que traduz, assim, a forma bastante, de certa forma, primitiva, assim, né, do que era a construção naquele momento. A gente tem a última parte do casarão construída em 1922, então uma das expectativas é que a gente tinha, né, a última parte construída há 100 anos atrás. O ano passado a gente até conversou com a construtora, será que a gente não consegue terminar para entregar dentro do ano do centenário, né? Infelizmente não foi possível, mas estamos entregando, né, em 2023, está aqui de volta à comunidade, um pedacinho do Casarão Amalhanó, que nós chamamos de fase 1, e estamos construindo, então, os projetos para que logo a gente possa iniciar as obras da fase 2 e retomar, então, entregar esse equipamento cultural como um todo para a comunidade de Feliz. E no que contempla, então, a fase 1, né? Qual é que é o espaço, qual é que é a parte do prédio, né, que está constituída a fase 1, né? E o que que ela vai contemplar inicialmente? Sabes, Arthur, que no momento, assim, durante esse período, em 2016, nós tivemos a grata satisfação de ter um projeto de intercâmbio Uhum. aprovado, a Escaiola, né, e aprovado pelo Ministério, o então Ministério da Cultura, e nós representamos o Brasil num congresso na Espanha, onde nós apresentamos o Casarão Amalhanó e chamamos ele de um mosaico arquitetônico da imigração do sul do Brasil. Isso porque nós temos 3 momentos bem distintos, assim, da construção em si. O momento que nós consideramos o último, o mais moderno, efetivamente é a fase 1, porque era o que estava mais prejudicado, né, com maior chance de desabamento e que a gente pudesse perder esse exemplar. E por que nós chamamos de um mosaico? Porque a gente tem 3 etnias ou 3 formas arquitetônicas de construção que caracteriza a etnia mais ligada ao italiano, que é a fase 1, a etnia alemã representada pelo enxaimel do bloco, que é o antigo cinema, né, que acho que a maioria da população conhece pelo cinema da Dona Amália, e nós temos um núcleo de arquitetura com paredes mais grossas, mais robustas, mas um núcleo, digamos, uma área pequena construída que caracteriza bastante a arquitetura portuguesa. Então, isso é muito assim, claro que depois fazendo a visitação de uma forma completa, a gente vai poder didaticamente explicar no que consiste cada uma, né, dessas, onde é que a gente enxerga essas características para que a gente possa ter essa leitura em relação digamos, a riqueza cultural dessa edificação, né, e, portanto, por isso ela é assim, muito importante para o patrimônio histórico de Feliz. Nesse primeiro momento, nós entregamos, então, à comunidade a fase 1, que é esse bloco de arquitetura mais eclética, mais relacionada com a origem italiana, e ele vai abrigar, num primeiro momento, a biblioteca municipal, né? As pessoas vão poder visitar o prédio, tanto apreciar o prédio em si, quanto fazer a sua atividade relacionada ao acervo, né, que o município dispõe. Ele pode, ao longo do período, pode ser que se perceba que ele tem uma outra vocação, mas nesse primeiro momento a prefeitura, a gestão municipal entendeu que seria o mais conveniente, né? Nós temos ali uma região de apoio, né, de sanitários dentro do próprio prédio e uma sala de reuniões também que vai atender esse programa, dando esse primeiro uso para a fase 1. E as próximas etapas? Isso, ao longo do período, então, nós já estamos trabalhando, a Escaiola já está trabalhando nos projetos da fase 2, né, de Uhum. obra. Então, tão logo eles fiquem prontos, que a estimativa é que até o final do ano nós tenhamos os projetos, a gente vai proceder a nova inscrição nas leis de incentivo à cultura, para que a gente consiga os fundos para a recuperação da fase 2.
eu imagino, né, que a gente tenha um caminho digamos assim, seguro a ser traçado daqui para frente e que nós não tenhamos tanto tempo de espera em relação ao início do processo até o final das obras. Então, eu não posso dizer aqui a expectativa de quando a gente conseguiria inaugurar o conjunto como um todo, até porque isso depende do cronograma de obra que vai vir a partir dos projetos, né? Mas eu tenho a expectativa de que vai ser bem antes do que esses 8, 9 anos aí que nós traçamos, né, durante esse período do início, né, do pontapé inicial do querer preservar esse casarão. Tá certo, tomara, né, que aconteça logo, né, um espaço histórico, um espaço muito importante, né, para a cidade de Feliz e para a região como um todo, né, que possa vir a ser utilizado já, né, está sendo utilizado, mas vai vir a ser utilizado na sua totalidade. Isso é muito bom, muito importante. Uhum. Juliana, alguma outra informação importante para a gente complementar, para encerrar? Tu sabe que eu acho que é importante a gente dar uma comentada sobre a figura histórica que acabou dando o nome para o casarão, né? Embora ele tenha tido diversos usos e a sua construção inicial ela registra assim que foi um lugar de passagem, de abrigo, de aconchego para o imigrante que estava subindo a serra, né? Que estava descendo no Porto dos Guimarães e a estrada Rio Branco que passa na frente do casarão acabava os imigrantes acabavam tendo ali um ponto de apoio para a sua jornada, né? Que, enfim, não é novidade para ninguém o quanto isso deve ter sido árduo, né? E o quanto vinham desassistidos de uma forma geral, do básico, né? De comida, de roupa, enfim. Então, esse casarão, ele serviu como esse apoio naquele momento, e ao longo dos anos teve diversos usos, mas o que a dona Amália Noll, que dá o nome para esse casarão, é uma figura bastante peculiar, e por isso a gente acaba sempre se utilizando, né, do nome dela, por conta da ligação que ela tinha com a cultura lá no século passado, né? Uma pessoa que produzia fotografias, uma mulher que resolveu não optar pelo casamento, por exemplo, né? Uma pessoa, uma mulher que dirigia, então tantas barreiras para as mulheres, né? Para o feminino que ela quebrou lá atrás e que ao longo do tempo teve uma casa de baile e depois um cinema. Então, olha quanta atividade cultural relacionada à pessoa dela, né? Então, por isso, acaba que se adotou o nome dela para o casarão, mas se sabe que a construção inicial partiu da família Ruschel, então, enfim, tem várias ligações com diversas famílias da cidade, digamos assim, mas que a dona Amália Noll acabou trazendo o nome para o casarão. Então, acho que esse registro eu gostaria de fazer até como uma forma, né, de homenagem a essa pessoa que parece ter sido tão importante para a comunidade de Feliz como um todo. E as empresas, no começo você tinha comentado das Isso, eu empresas, queria né? comentar sobre as empresas, porque é muito importante, se a gente não tiver essa consciência, né, por parte do empresariado, se não tivesse essa consciência, a gente não teria conseguido avançar em relação a esse aspecto. Nós tivemos, então, a autorização do Sistema Procultura RS, que é o financiamento, efetivamente, é Procultura RS, né, que acaba nos concedendo a possibilidade de converter o ICMS pago pelas empresas, ao invés de elas pagarem ao Estado, elas pagam ao projeto, né? E tivemos, então, o apoio da Prefeitura Municipal, do Sicredi Pioneira, durante esse projeto, e as empresas que nos apoiaram, que nós precisamos agradecer, assim, imensamente, né? A Vinícola Dom Guerino, a Capesberg, a LB Alimentos, a Fibraform, a Lauro Weber, a Malheira Anselmi e a Cerâmica Caspari. Essas foram as 7 empresas que aportaram recursos nessa fase 1, e eu tenho a grata satisfação de te dizer que os projetos da fase 2, eles também foram oriundos de um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, e nós já temos também a captação integral para esta fase de projetos, né? Foi apoiado, então, pela Lauro Weber. Peraí, que agora deixa eu só me lembrar quem são esses últimos. Lauro Weber, Fibraform, Farrapos. Tá, eu acho que eu não preciso dizer esses outros dois aqui, senão eu vou te tomar bastante tempo. Não, tranquilo, tranquilo. Tá, só para projetos para a fase 2 e a gente conversa em outra hora, em outra. Só Tá, finaliza ali. tá. Então, temos a grata satisfação de dizer que os projetos da fase 2 que também foram aprovados via Lei de Incentivo à Cultura, eles já se encontram totalmente, os recursos já se encontram totalmente captados. Então, tão logo a gente conclua os projetos, já podemos inscrever,
a próxima fase de Lei de Incentivo à Cultura para captar, então, os recursos para obra do complexo como um todo, eu diria, né? Para que a gente possa consolidar o equipamento cultural como um todo. Tá certo. Juliana Betems, arquiteta da Escaiola Arquitetura Rara, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Vale Feliz. Nós estamos sempre à disposição e parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigada, Arthur. É um prazer estar aqui podendo colaborar, né, com todas as informações e elucidar esse processo para toda a comunidade de Feliz. Um abraço para vocês, muito obrigada. Igualmente, então, essa foi a nossa entrevista.